Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 12, o nosso tema é Jesus vence a morte. Nós vimos na lição passada que Jesus, ele trouxe vida para Lázaro, ele chamou Lázaro, vem para fora e trouxe vida para Lázaro. Aqui, Jesus mesmo se ressuscitou, meus irmãos. Jesus venceu a morte porque ele mesmo tem poder sobre a morte. Então ele, claro, morreu, a morte física, né? Mas ele trouxe a sua própria ressurreição. E aqui no nosso texto principal, disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui Jesus falando com os discípulos, fala: Não me detenhas, que ainda não subi ao Pai. Ainda estou com vocês aqui, interagindo com vocês. Mas uma hora, claro, né, Jesus subiria, assim como nós vemos em Atos dos Apóstolos, que Jesus foi assunto aos céus e todos viram Jesus subindo. E aqui no resumo da lição, João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. E o que isso vai representar quando Jesus ele vai ao Pai, o que isso representa para nós. E aqui no nosso texto bíblico, João capítulo 20, versículo 1, versículo 2 e versículo 9 e 11, versículo 14, 16 e 17. Versículo de número 9 diz assim: Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, e estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro. Interessante é que Jesus sempre falou que ia ressuscitar. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. E quando Jesus morreu, as pessoas, morreu, e agora? Como é que a gente vai fazer? E não sei o quê. E depois aconteceu de ficar ali desesperado ali no sepulcro. Mas Jesus sempre disse que ia ressuscitar. Então caberia a nós, né, entendermos que se Jesus falou, ele vai cumprir. E Jesus aconteceu o quê? Jesus ressuscitou. Aqui no tópico 1, a conclusão do ministério de Jesus na terra, o lava-pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrada nos outros 3 evangelhos. Perceba aqui que essa questão do lava-pés, meus irmãos, é uma situação muito importante, extremamente importante. Por quê? Porque lavar aos pés de alguém, naquela época, era uma questão do escravo, o escravo que lavava os pés daqueles que chegavam de viagem. Por quê? Porque para a nossa cultura lavar pés não tem sentido, meus irmãos. Qual é o sentido de lavar o pé? Nenhum sentido. Porque a gente vive de chinelo, ou de tênis, ou de sapato. Mas na época de Jesus, as pessoas andavam de sandália normalmente, que era o calçado da época, e a poeira sujava muito os pés. E é claro, aquela areia fina ali, pegando, então devia ser muito desconfortável. E também para uma higiene pessoal, quando chegava em qualquer casa, o escravo lavava o pé. Lavava os pés das pessoas que chegavam de viagem até o senhor da casa. Então lavava os pés. Mas aqui Jesus se coloca na posição de escravo. Jesus coloca na posição para servir. E perceba qual que era a posição de Jesus. Terrenamente falando, falando, ou eclesiasticamente falando, a posição dele era mestre. Jesus era o rabino. Jesus era o mestre. Não era qualquer mestre. Jesus era um mestre que era um mestre credenciado. Porque para Jesus ser mestre em Jerusalém e para ensinar aquilo que ele ensinou, mesmo que muitos eram contra, porque para os fariseus aceitarem que Jesus estava falando, não apenas Jesus estava falando, mas o que Jesus, aceitarem a figura de Jesus falando, Jesus tinha que ser um mestre credenciado, ou seja, Jesus não era qualquer mestre, Jesus não era um mestre, um charlatão, e não era algo, também ele não era um mestre que não tinha uma credencial. Credencial, meus irmãos, ele era um mestre credenciado, era uma pessoa que poderia falar em público, ou seja, partimos daí, Jesus era um mestre na questão terrena e eclesiástica. Agora, na questão espiritual, Jesus era Deus, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Perceba aqui que Jesus, ele dá como é que nós podemos dizer? Um exemplo de total humildade. Porque Jesus, sendo mestre, jamais ele deveria se dobrar para lavar os pés de alguém. Pelo contrário, as pessoas que deveriam lavar os pés dele. Mas Jesus tem aquele ato como um ato de humildade, dizendo: olha, estou aqui para servir vocês.
E Jesus ali, ele traz esse entendimento. Claro, lava-pés tem algumas outras coisas a mais, mas eu estou trazendo a alusão acerca da humildade de Jesus. Então ali, Jesus lavou os pés dele para demonstrar para eles que Jesus ali se colocou ali à disposição como escravo para lavar os pés dele, para que eles pudessem entender e depois fazer isso também para outras pessoas. Então Jesus ele traz esse entendimento que é de humildade. Aí infelizmente hoje muitos não são humildes, só querem ser servido. Por quê? Porque para Jesus, no reino dos céus, o maior serve o menor. Parte 2. As últimas instruções. João passa a relatar 2 momentos do ministério de Jesus que não têm caráter público. No primeiro fala com os discípulos, no segundo fala com o Pai e em seguida entrega-se à prisão, julgamento e morte. Jesus começa a trazer aos discípulos ali algumas instruções finais ali acerca do reino de Deus, acerca como é que aconteceria alguns eventos que ainda iam se desencadear. Para quê? Para que eles pudessem estar preparados. Então Jesus estava instruindo eles acerca daquilo que ia acontecer e como é que eles deveriam fazer. Esperai, buscai, fazei, né? Então, tudo isso Jesus foi instruindo eles através das palavras para que eles pudessem guardar as palavras. Claro, aquela instrução serviu para muitos anos, né? Até para nós, essa instrução serve. Mas Jesus ali está trazendo a instrução para eles, depois que ter toda aquela reunião que eles ficaram ali juntos, Jesus lavou os pés deles, eles começaram a receber a instrução. E perceba que foi 3 momentos aqui, pelo menos a lição está falando. Que no primeiro fala com os discípulos, no segundo fala com o Pai, e em seguida entrega-se a si mesmo. Essa questão de entregar-se a si mesmo, meus irmãos, ninguém prendeu Jesus. Jesus foi traído, sim, mas Jesus, ele que se entregou. Jesus se entregou para a salvação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Aqui na parte 3, o papel do Espírito Santo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais para que, em conjunto com Atos e as epístolas paulinas, especialmente compreendamos como ele age em nós e por nós nestes dias. O Espírito da verdade não apenas habitaria com os discípulos, mas estaria neles, o que se cumpriu após a ressurreição de Cristo. E não estaria apenas naquele momento, mas estaria muito mais após aqueles dias, estaria com eles totalmente, todos os dias, e também, meus irmãos, está conosco hoje. Então veja que o papel do Espírito Santo para nós entendermos acerca de Jesus é fundamental na nossa vida. É fundamental nós entendermos, meus irmãos, por isso que existe até uma matéria, doutrina do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus age na nossa vida. É que para nós é desconhecido, como eu já mencionei numa das aulas dos adultos, as pessoas já acham que o Espírito Santo é só pular, rodopiar. Não, meus irmãos. O Espírito Santo ele age muito mais na nossa convicção, no nosso entendimento de que realmente nós somos, dos nossos pecados. É claro, ele nos enche, nós falamos em língua estranha, conseguimos ter um contato mais íntimo, porém, ele age na nossa vida para nós entendermos quem de fato nós somos. Aqui no tópico 2, a prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora. Depois de tantas ameaças e investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Como um último ato, antes de seguir para o cenário de sua prisão, Jesus levanta os olhos ao céu e fala com o Pai. Então, perceba que Jesus sabia qual que era a hora que chegaria, que ele viveria, quantos dias ele viveria, que o Jesus, Deus, claro, saberia, e qual seria a hora que ele seria levado preso. Não porque prenderam ele, mas Jesus se deixou, meus irmãos, ser preso. Claro, alguém facilitou isso, como Judas Iscariotes facilitou essa situação, Jesus sabendo que isso aconteceria, mas mesmo assim Jesus não fugiu daquilo que ele realmente veio fazer, que era morrer pelos nossos pecados. Aqui no Getsemane, parte 2. No sopé do Monte das Oliveiras havia um horto ou jardim chamado Getsemane. Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém, e assim o fez também na noite em que sairia preso. Irmãos, na noite que foi preso, Jesus ali chorou lágrimas de sangue, pediu para os discípulos orarem com ele,
Pedro e João, mas não conseguiram adormecer. Jesus chamou de novo, adormeceram, e Jesus resolveu orar sozinho. A agonia na alma de Jesus, meus irmãos, era terrível. Era terrível porque ele suou suor de sangue. Foi algo ali que a medicina explica que é algo mesmo com uma angústia forte mesmo na alma. E foi isso que Jesus sentiu. Porque Jesus sabia de tudo aquilo que ia acontecer. E ele sofreu ali, meus irmãos. Ali foi o momento, alguns acham que Jesus venceu o inimigo, venceu o diabo ali no Getsemane, mais do que na cruz. Porque no Getsemane ali realmente foi, se passa de mim este cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. E Jesus aceitou ali, aceitou, não, já tinha aceitado, mas ali, meus irmãos, foi uma situação muito difícil para Jesus, porque Jesus sofreria como homem, e Jesus sofreu intensamente. Depois que Jesus foi preso ali no Getsemane, ele sofreu na madrugada, né? Ele sofreu na noite, sofreu na madrugada, sofreu de manhã, até ser crucificado e morto. A sucessão de sofrimento de Jesus foi intensa. Que hoje nós vemos que um condenado, é crueldade um condenado morrer com frio não, com sono, sem dormir e com fome. E também não pode ser crucificado nu. Jesus morreu nu, na frente da família, né, na frente da mãe e daquelas duas mulheres e de João. Nós vemos que Jesus, além disso, Jesus morreu com fome, porque ninguém deu nada para Jesus, com sede, com fome, com sede e muito, extremamente cansado. Extremamente. Né? Então perceba ali que hoje é crueldade fazer uma coisa assim. Por isso que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, que fala-se muito, né? Alguns países não, que às vezes a lei é meio assim, né? Mas países que nem Estados Unidos, a pessoa está no corredor da morte e vai morrer, ela tem uma noite de sono, ela pode escolher a última comida que ela quer comer, o que ela quiser, e é servido para ela, e depois ela vai para a cadeira elétrica e morre. Está no corredor da morte. Então as leis de alguns países, não são todos, alguns ainda continuam sendo cruéis, mas na maioria, mais crueldade que nem fizeram com Jesus, não, meus irmãos. A crueldade que fizeram com Jesus foi uma coisa terrível, foi uma coisa assim, fora do habitual. Muitos também sofreram para morrer, mas Jesus foi fora do habitual. Então Jesus ali no Getsemane, Jesus venceu. E aqui, preso e crucificado, as últimas horas de Jesus foram de uma intensa agonia, né? Então perceba que Jesus ali, quando ele estava em oração, a agonia na sua alma foi terrível. E aquilo que nós estávamos falando, morreu, meus irmãos, no Getsemane ele estava agoniado, estava angustiado, e perceba que Jesus apanhou na cara no seu, como é que a gente pode dizer, no dia da sua crucificação, quando ele era para ser interrogado por aqueles homens no Sinédrio, que foi preso, bateram na cara dele, humilharam Jesus, cuspiram na cara dele. Coisa terrível, meus irmãos. E Jesus sem dormir, apanhando o tempo inteiro, sendo humilhado o tempo inteiro, sofrendo o tempo inteiro, depois foi para a chicotada, depois, irmãos, só coisa terrível. Mas Jesus foi uma agonia tal, foi terrível, meus irmãos, foi terrível. E aqui no tópico 3, ele venceu a morte, o curso da vitória. O ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega que começou com sua decisão de submeter-se à encarnação, ou seja, encarnar num corpo, não é reencarnar, meus irmãos, é encarnar num corpo humano, reencarnar num bebê que virou adolescente, que virou jovem, que virou adulto. Então Jesus se submeteu a isso. E esse foi o curso da vitória. O ápice que aconteceu na vitória de Cristo foi ele ter ressuscitado ao terceiro dia. Meus irmãos. Mas perceba que até mesmo, né, eles fizeram até uma jogada, os romanos, para que isso fosse anulado, essa ressurreição. E alguém vai dizer, mas espera aí, como é que pode tantas pessoas atestarem que Jesus morreu, que Jesus ele ressuscitou? Irmãos,
Muitos quiseram ludibriar ali a questão das informações, mas certo é que 12 pessoas ou mais darem o mesmo testemunho e sabendo que aquele testemunho que eles dariam, eles corriam risco de vida, e como fato e pelo fato muitos morreram por esse testemunho, é difícil sustentar, meus irmãos. Então, aquilo que aconteceu com Jesus era verdade, foi verdade e para nós continua sendo verdade. Porque pega um depoimento, dá meio que telefone sem fio, né? Um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, e o depoimento nunca é coerente, nunca é certo, nunca é igual. Mas aqui não. Aqui é igual. Aqui tudo é igual, um fala a mesma língua que o outro, e todos eles deram o mesmo testemunho, correndo risco de vida, mas eram o mesmo testemunho. Amém? E aqui na parte 2, ressuscitado pelo Pai. Com o sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegam ao sepulcro no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Jesus não estava mais ali. Jesus disse que ia ressuscitar. Eles não creram, foram lá, as mulheres foram lá, vão lá cuidar, né, do corpo e tal, aquela coisa, cuidar ali das partes ali do sepulcro, mas não precisou, porque Jesus já havia ressuscitado. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem todo o poder. Parte 3, o valor da ressurreição. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, juntamente porque este fato é a razão maior da nossa esperança. Então, qual que foi o fundamento que eles se apegaram para pregar, para falar acerca de Cristo? Foi a questão da ressurreição de Cristo. Ele é o Cristo. Ele não é apenas o rabino, o mestre, não. Ele é o Cristo. Ele é aquele que havia de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cristo, porque ele ressuscitou. E não foi ninguém que foi orar por ele, os discípulos não fizeram um clamor em volta do sepulcro, não fizeram oração, vigília, Jesus ressuscita, ressuscita, Pai, ressuscita Jesus, o nosso mestre. Não, meus irmãos, Jesus se ressuscitou. O Pai, claro, os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo são um, então Jesus se ressuscitou a si mesmo, porque Jesus tem todo o poder. Amém? E a nossa conclusão. A vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice de sua obra redentora, pelo poder de sua ressurreição. Fomos vivificados e temos a vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Jesus ele nos tira dessa desobediência. E Jesus faz nós vamos obedecer a sua palavra, a sua presença, para estar cada dia mais em Cristo, sermos abençoados por Cristo e estarmos em Cristo. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.